Que a graça e a paz estejam com todos. Nós estamos aqui com o nosso momento de reflexão. Um momento onde nós temos a condição de refletirmos um pouco no que aconteceu durante o dia, em tudo que vai acontecer amanhã, no primeiro domingo do mês de junho, sabendo que grandes coisas o Senhor tem para mim, tem para você. Então que nós possamos nesse momento refletir e que essa gravação que será depois posteriormente colocada no YouTube possa trazer para todos aqueles aonde chegar o som da minha voz, o toque de Deus, a reflexão de Deus, para que dias melhores possam vir para a tua vida. Nós sabemos que não tem sido fácil, não está fácil e não será fácil daqui para frente. Mas há uma promessa que vai se cumprir na minha vida e na tua vida. A promessa que o Senhor fez, que nós teríamos vitória, por mais difícil que fosse a época, por mais difícil que fosse o tempo, de toda essa situação, de tudo aquilo que muitas vezes nós estamos aí angustiado, querendo correr atrás de tantas coisas, querer fazer tantas coisas. E tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado. Nós não podemos apressar, acelerar. Nós temos que entender que nesse processo, nesse tempo, Deus está trabalhando na tua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que confiam nele. Por isso que esse momento é tão especial para mim e para você. E eu quero aqui trazer uma palavra que está em Lucas 17, uma palavra muito conhecida, mas que trará para você, sabe, vai abrir um leque, um ângulo, para que você possa entender que tem coisas que estão em nós, que dependem de nós, mas muitas vezes por não conhecermos na profundidade tudo aquilo que nós precisaríamos fazer, ser grato, muitas vezes nós continuamos presos, muitas vezes abatidos, muitas vezes esperando que vai acontecer durante um tempo e tudo já está determinado para agora, o momento agora. E é essa palavra que eu quero trazer para você, onde trará para você um divisor de águas, onde trará para você decisões, onde você não vai ficar levado como folhas ao vento, que voa de lá para cá e daqui para lá. Muitas vezes esmerando em pessoas que só tentam trazer para você palavras que vão te atrasar no teu caminho, condições que querem que você acredite. Mas hoje Deus trará para você um discernimento de tudo aquilo que Ele tem feito, fez e está fazendo. Então creia, acredite, porque o Senhor é por nós neste momento. E aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 11, está dizendo assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, gritando: Jesus, mestre, compadece de nós. E ao vê-los gritando, Jesus se compadeceu e disse: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, foram purificados. Aqui nós conhecemos essa palavra. Mas nas entrelinhas nós vamos entender um pouco o que aconteceu com os 10 leprosos. Nós sabemos que quando Jesus ia para Samaria, entre Samaria e Galileia, Jesus ele confrontava as situações. Jesus não fugia das situações. Por mais perigoso que fosse, porque todos queriam que ele fosse morto, todos queriam prendê-lo porque ele fazia maravilhas, ele curava multidões, ele trazia a plenitude do Espírito de Deus sobre aquelas vidas num tempo onde não tínhamos muita comunicação, e Jesus trazia aquele amor demonstrado em suas atitudes, em seus gestos. E quando ali ele andou por Samaria e Galileia, quando um judeu entrava na Galileia, ele não era bem visto quando ele entrava em Samaria.
Não era normal entrar em Samaria. Mas Jesus, como sempre, confrontando as situações, ele passou por um local, uma aldeia, uma aldeia. Para evitar passar por Samaria, ele entrou nessa aldeia. E quando ele colocou ali, juntamente com alguns que seguiam com ele deparou com 10 leprosos. E eu quero que você entenda essa palavra e traga para você essa condição dessa palavra. Quando ele encontrou esses 10 leprosos, ele observou os gritos desses leprosos, que eles estavam desesperados, porque nós sabemos que naquela época, leproso era proibido se achegar, era proibido chegar perto, era proibido entrar na cidade, era proibido ir para qualquer lugar, era proibido voltar para sua casa. E até que findasse os seus dias, ele teria que morrer longe do arraial, longe da aldeia, longe da cidade. E Jesus ali não fez essa diferença. Ele passou ali, naquela aldeia, porque o caminho dele, aqui fala, lá em João 4,4, que Jesus, saindo da Galileia, indo para a Judéia, ele passou por Samaria. E nós sabemos ali que quando ele passou, ele deixou a Judéia e ele estava cansado, com sede, e ele parou naquele poço, aonde ele encontrou aquela mulher samaritana. Aonde nós vemos que foi maravilhoso aquele encontro, em pleno meio-dia, um dia escaldante. E Jesus passou, porque Jesus não fugia dos desafios. Jesus, ele enfrentava os desafios, porque ele sabia para aquilo que ele veio, ele sabia para aquilo que ele foi designado, ele sabia que quando ele confrontava, ele sabia que nas palavras dele havia cura. E quando ele passou por essa aldeia, não diferentemente, Pérea, se eu não estiver enganada, ele passou e ele viu aqueles homens gritando. Imaginem, 10 homens gritando, porque eles não podiam se aproximar, mas eles reconheceram que era Jesus. E quando eles começaram a gritar, Jesus disse uma palavra. Simplesmente Jesus disse assim: ide e mostrai aos sacerdotes. Aí está a questão. No ide que Jesus mandou, eu vou te fazer uma pergunta. Como que aqueles leprosos poderiam, naquela mente deles, porque eles estavam cobertos de prurido, eles estavam ali todos infectados de feridas, como que poderia, dentro da cabeça daqueles homens que estavam sofrendo e que não podiam se chegar a Jesus, não poderia ter ali uma intimidade com Jesus, não poderia perguntar para aqueles que estavam com Jesus, como é que nós fazemos para nos apresentar para o sacerdote? De uma coisa é certa, naquela época, os sacerdotes, eles tinham, pela lei mosaica, eles tinham poder, eles tinham como declarar para aqueles homens que eles voltassem para suas casas. Era só eles olharem o corpo, eles eram os únicos que poderiam determinar essa cura desse leproso. E ele dali, para ele uma licença, vamos pôr assim, para que ele voltasse para os seus familiares. Agora eu te pergunto, 10 pessoas que cheiravam mal, 10 pessoas que estavam à beira do caminho, aonde Jesus estava passando. E Jesus fala para eles assim: ide e mostrai aos sacerdotes. Se a gente parar para analisar, é uma coisa meio sem nexo, né? Porque uma pessoa leprosa ia mostrar o que para o sacerdote? A lepra? Ele não poderia nem chegar. Aonde o sacerdote morava? No templo. Como que eles iriam atravessar a cidade para entrar no templo para poder mostrar para o sacerdote? Eis aí a questão. 10 homens saíram. E dentro dessa saída, desses 10 homens, em direção oposta à de Jesus, porque eles tinham que ir para a cidade, um deles voltou. E é aí que eu quero entrar com esse momento de reflexão. Porque
Quando Jesus disse, ide e mostrai para os sacerdotes, o Senhor estava liberando para eles uma libertação de tudo aquilo que eles estavam carregando. Vamos analisar um pouco. Uma pessoa que está condenada, principalmente naquela época onde não tinha recursos, os recursos eram morrer à míngua, porque as pessoas eram obrigadas a deixar as comidas com uma certa distância. Os utensílios não poderiam voltar porque eles eram considerados imundos. Eu te pergunto, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Que acabou a vida, que não tem mais condições de conviver no meio social? Se tinha bens, os bens ficaram para aqueles que eram operantes com ele. E dentro dessa condição de sofrimento, era uma prisão. E quando Jesus não disse, vocês estão curados, vocês serão sarados. Ele só disse, ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles foram curados. Só que no meio do caminho, não sabemos se era o 8º, o 7º, o 5º homem, sabemos que voltou. Ele percebeu que ele estava sendo limpo e ele voltou. Ele voltou, diz assim a palavra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou imediatamente dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se quando encontrou Jesus com seu rosto em terra e aos pés de Jesus agradecendo pelo que ele tinha lhe feito. Este era um samaritano. Então ele era de Samaria. Vai vendo. Olha os choques. E ele foi o único que voltou naquela cidade onde não suportavam Jesus. Aquela mulher samaritana que sentou ali, que foi pegar a água e conversou com Jesus, também foi curada. Foi curada dos seus males, foi curada das mazelas que durante anos e anos foi ali recalcado naquela vida, aonde ela se escondia e ao buscar a água ela teve encontro com a vida, que foi Jesus. E este homem dos 10 leprosos que voltou para agradecer, diz assim: então Jesus lhe perguntou, aonde estão seus amigos? Não eram 10 os que foram curados? Jesus fez uma pergunta. Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ponto de interrogação. E eu quero trazer esse ponto de interrogação para a minha vida e para a tua vida. Ali eram 10 homens condenados. Nós estávamos condenados. Nós não tínhamos vida, nós não tínhamos felicidade, nós não tínhamos alegria, nós não tínhamos nada que pudesse estabelecer se nós não tivéssemos aceitado Jesus Cristo até o dia de hoje, estarmos vivos, como aqueles 10 homens condenados. Mas num percurso da nossa vida, generalizando a quantidade, seja lá qual for, de pessoas, nós encontramos o Mestre. E nesse encontro, o Senhor nos curou. E dentro dessa cura, houve uma renovação. Dentro da cura daquele único homem que voltou para agradecer, foi o único que reconheceu o que estava acontecendo, porque os demais aqui não relatam na história. Se eles chegaram, se eles foram mesmo ao sacerdote, Jesus designou algo para os 10, mas um só. Ao ver, ele não esperou chegar lá para mostrar para o sacerdote, ele voltou em gratidão para agradecer ao único que merecia toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E nós, muitas vezes, cometemos os mesmos erros. E é sobre esses erros que eu quero falar para você. Quando nós estávamos perdidos, o Senhor nos resgatou com a sua mão onipotente, de uma forma maravilhosa. E hoje nós temos vida. Vida essa
para enfrentar aquilo que vier. Vida essa que nós sabemos que temos que a cada dia galgar. Muitas vezes estamos presos a situações, muitas vezes estamos presos a pessoas, muitas vezes estamos presos a grupos. Sabe de que forma? Por não aceitar o que nós somos. Muitas pessoas se alegram em ver a sua tristeza, a sua situação de amargura, a sua dificuldade. E dentro desse grupo, que muitas vezes está na mesma condições, ou pior, ou muitas vezes melhor, há como que um imã que não nos deixa desvencilhar. Olha só, aquele homem, ele estava num grupo. E os 10 saíram. Os 10 correram. Era posição oposta à cidade, da onde Jesus estava. Mas um, olhando para aquilo que estava acontecendo, ele raciocinou. Há uma pessoa responsável por isso. E ele voltou. Voltou para agradecer para aquele que é o único merecedor de todo agradecimento. E nós muitas vezes continuamos nessa vida, nesse grupo fechado, nessa condição, seja ela qual for, se é amizade, se é sócio, se é parente, se é irmãos de igreja, seja lá qual for a classe, nós continuamos ali presos. Porque o que vão pensar, porque o que vão achar, porque o que vão falar, e você ali preso. Como aqueles homens estavam à distância. Quando você está preso a uma situação, você não consegue se achegar. Quando você está preso e limitado a tudo que te aflige, você não consegue caminhar, andar, crescer, deslanchar, porque você está preso a uma condição. E muitas vezes essa rede que parece ser até, eu gostei de uma palavra que um pastor disse outro dia numa palestra, essa rede de apoio que não está te dando apoio quer te destruir. Sabe por quê? Porque tem condições que as pessoas não vão e não permite que as outras vá também. E eu trouxe essa palavra dos 10 leprosos, porque eram 10 e um voltou, um reconheceu o que estava acontecendo. Ele não quis se importar com os 9, porque ali era independentemente a cura para cada um. Deus não trabalha em junção, Ele não trabalha em equipe, Deus trabalha individualmente com cada pessoa. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós temos um nome, cada um de nós temos um desígnio. E muitas vezes, nós, por acreditarmos que pessoas que estão à nossa volta são amigos, que muitas vezes, no lugar de te projetar, te enterra. Muitas vezes, conta a vantagem de desgraça e lembra do teu passado sempre. Lembra das coisas que já foram, que Deus não lembra mais, porque tudo se fez novo, coisas novas chegam-se todos os dias. A palavra de Deus, que é eficaz, é cortante, mais do que 2 facas de 2 gumes, uma faca de 2 gumes, ela se renova a cada dia, ela traz para nós vigor. Quando o Senhor traz para nós esse vigor, nós temos que deixar as coisas velhas para trás, porque é como nós estivéssemos comendo coisas mortas. Coisas velhas fedem, cheira mal. Quando você lembra do teu passado que já foi perdoado, você está degustando daquilo que não te faz bem, faz mal. E essa intoxicação, e esse grupo de apoio que parece que está te dando apoio, mas não está trazendo apoio nenhum, está querendo impedir que você volte para poder agradecer. Que você não reconheça que você precisa desta bênção. Que aqui Jesus disse para esse homem, que eu já vou ler já. Porque é muito fácil, quem não quer ir, impedir que você também vá. Isso nós vemos em grandes empresas, nós vemos em situações de rivalidade, quando você começa a se
dispor um pouquinho mais do que o outro, porque Deus abençoa aqueles que verdadeiramente são os filhos dele, que acreditam nele, na palavra dele. Então eu quero entender que muitas vezes nós temos que esquecer de ver os outros, trocar o V pelo S. Sabe por quê? Esquecer é um dos primeiros passos que eu vou te dar nesta noite, para que você continue essa sua caminhada. Isso eu colocando em prática na minha vida, para que eu também continue a minha caminhada. Porque aqui está dizendo que eles tinham um desígnio de caminho, se apresentar ao sacerdote. Mas quem era o sacerdote dos sacerdotes? Era Jesus. E aquele homem, ele não parou nem para perguntar: ô fulano, você está curado aí? Não. Ele se olhou e rapidamente, tomando uma decisão, uma atitude de coragem, voltou para agradecer. Então eu gostaria de te dar aqui um passo que vai mudar a tua vida. Esqueça de ver os outros. Pare de olhar para aquilo que os outros estão vivendo. E aprenda a saber quem você é. Por quê? Porque no momento que você parar de ver o que os outros estão passando, você vai lembrar que você tem que entender que tudo que Deus fez na tua vida é perfeito. A deformidade é nós que trazemos. É nós que achamos, é nós que recolhemos para dentro de nós. Tudo que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, para a nossa vida, como aquelas pessoas estavam ali, eram 10 homens. Eles gritavam, eles clamavam, e eles estavam ali necessitados, porque eles sabiam que era condenação total. Mas um entendeu, porque quando o Senhor falou, ide, quantos ides Deus já falou para você? Quantas vezes o Senhor falou com você que o seu ide é grande? O teu ide é para você ganhar nações. O teu ide é para você trazer as pessoas para perto. Quando o Senhor fala que a tua vara e o teu cajado me consolam, a vara é proteção, o cajado traz para perto. E este homem reconheceu isso quando ele foi. E ele era um samaritano. Ele era daqueles que não queriam nem que Jesus passasse na cidade, porque eram inimigos. Então eu quero dizer para você, aprenda a saber quem você é. Traz para junto de você o que você significa para Deus. Aqui, olha o que esse homem fez. Ele voltando-se e dando glória a Deus em alta voz, disse: Senhor, eu estou curado. E se prostrou com o rosto em terra. Abraão, quando o Senhor falou com ele, se prostrou com o rosto em terra. Sabe por quê? Porque quando nós nos prostramos com o rosto em terra, nós reconhecemos quem é Deus e nos esquecemos de quem nós somos. Mas só que nele somos filhos. E como filhos, ele fala isso daqui, ó. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Jesus falando. Senão este estrangeiro? Disse Jesus a ele: levanta-te e vai. A tua fé não fala que te salvou, te curou. Fala, te salvou. Então eu quero, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, saia dos grupos, saia das redes de apoio, saia dos mimimi, dos disse que disse. Enquanto você viver debaixo do que as pessoas querem que você viva, você não vai conseguir dar o teu grito de vitória. E aqui Jesus falou, a tua fé te salvou. Então a fé desse homem, vamos analisar agora. A fé dele curou, porque Jesus não falou, vocês vão pelo caminho e vai ser curado. Ele só falou, ide e se apresentar ao sacerdote. Uma ordem. Quantas ordens Deus tem nos dado? Quantos momentos da tua vida, da minha vida, o Senhor parou tudo para te mandar um recado,
para que você pudesse hoje estar vivo, ser um chefe de família, um sacerdote, um pastor, um presbítero, um diácono, um bom empresário, um bom funcionário, um bom esposo, um bom amigo. O Senhor está falando conosco nesta noite, que quando nós entendemos o que Deus tem para nós, nós deixamos de olhar para aquilo que muitas vezes tem impedido que a gente siga a nossa caminhada. Quando nós olhamos para o Senhor, a nossa cura vem de dentro para fora. Vem de dentro para fora, porque naquele momento, aquele homem se esqueceu do que ele ia buscar para voltar para sua família, para se apresentar para o sacerdote e veio agradecer para o Senhor dos Senhores, o grande Senhor Jesus Cristo, aquele que simplesmente no ide, como a mulher do fluxo de sangue, ela disse para ela própria, quando ela saiu de casa, ela já estava curada, porque ela disse para ela própria, se eu apenas tocar no manto dele, na orla dele. E isso está faltando em nós, essa condição de acreditarmos que sobre nós tem um Deus que tudo sabe, que tudo pode, nunca perdeu uma batalha e não vai perder agora. Por isso, só você pode se libertar. Olhos doentes. Quando você tem o olho doente, você não vê cura. Quando você se acha velho, acabado, tô velho, ninguém liga para mim porque eu tô velho, velha. Onde está a tua autoestima? Se está em Cristo que pode todas as coisas, aonde está você? Você é filho. Quando você vai na direção contrária, por sua decisão, por sua determinação, sem orar a Deus, sem pedir discernimento, sem buscar nele, é essa a tua vontade, você vai na direção contrária, e daí você fala, nossa, o que acontece? Parece que as coisas comigo não acontecem, só comigo é assim. E quando você chega nesse grupo, nessa rede de apoio, que vai ouvir a tua lamúria, a tua história triste, os teus olhos doentes, a tua condição que você está ficando velho, que as coisas não aconteceu, porque agora já era, porque agora você não presta mais para nada, você não serve mais para nada. A palavra de Deus está dizendo que onde há reconhecimento, tudo se faz novo. Tudo. O vigor volta. A palavra nos garante isso. O vigor volta. A sinceridade volta. Você perde a vontade de fazer coisas que vão atrasar teu caminho. Aquilo que era ruim você deixa de lado. E você será uma nova pessoa. O seu esplendor no rosto vai voltar. Os teus olhos vão brilhar. O sorriso dos teus lábios vai trazer cura para aquele que você encontrar pelo caminho. Porque você vai deixar a rede de apoio que te arrasta para baixo, que te traz muitas vezes incerteza nas decisões que Deus coloca para você ter certeza. A palavra de Deus fala que somente a palavra dele nos basta. Quando Paulo pediu para o Senhor que tirasse o espinho na carne dele, um homem que teve uma experiência com Deus tremenda, ele falou, a minha graça te basta. E nós muitas vezes queremos mais, e no querer mais, perdemos tudo. Porque queremos andar em bando. E em bando, ninguém consegue nada. Mas quando nós declaramos quem nós somos e o que para quem nós servimos, e para aquilo que nós viemos, e reconhecemos que mesmo debilitados, nós temos que ser gratos, como esse homem, ele viu, começou a cura, ele não completou nem de acabar de ser curado, ele voltou, e nessa fé, ele se prostrou e adorou, e o Senhor disse, a tua fé te salvou. Eu tenho certeza que Deus está falando com você nesta noite. Então pare, use esse passo para que você seja vencedor. Esqueça de ver os outros. Esqueça se o outro tem, se não tem. Não é problema seu. Se preocupe com você. Você é único. Eu comecei essa live dizendo, Deus não trabalha com pessoas em bando. Deus trabalha com pessoas individualmente. E Ele individualmente quer trabalhar na tua vida hoje. Nesse primeiro passo que eu estou te deixando para você, esqueça de ver os outros. Troque o V pelo S.
e aprenda a saber quem você é, o que você representa. Para quem, pastora? Primeiramente para Deus. Se você é imagem e semelhança dele, tudo de melhor está em você. Segundo, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos, para a tua igreja, aonde você tiver enraizado, enregado, aonde você passar, as pessoas vão dizer, mas não é possível, o que essa pessoa tem? Você vai chamar a atenção. O brilho vai vir no resplendor do teu rosto, não importa a idade que você tenha. O que importa é que dentro de você, você é filho. E aqui Deus está chamando de filho, não está chamando de idoso, nem de jovem, nem de criança, está chamando de filho. E nós teremos a vitória de tudo do que Deus tem para fazer na tua vida. E um segundo conselho, quando você sair dessa rede de apoio que você acha que você ter as pessoas à sua volta é tudo. Não. Tudo é ter Deus como seu Pai. O amado Espírito Santo como mediador entre nós e Ele. E saber que nós não seremos lançados de qualquer maneira e não ficaremos de qualquer maneira. Que nós não precisamos chegar ao Senhor na dor, no desespero, num leito de morte. Num momento em que os médicos dizem agora é só um milagre. Numa condição que você fala agora chegou, é fim de linha. O Senhor está dizendo é fim de linha. Esse leproso, para ele, se não tivesse encontrado Jesus e ele não tivesse acreditado no ID, ele não teria voltado. Mas no meio do percurso, ele lembrou, esqueceu a rede de apoio, esqueceu os amigos. Quantos anos ele não passou ali, provavelmente, naquela aldeia, se lamentando, murmurando e vivendo de migalhas. Para de viver de migalhas. E espere no Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. E Ele começa pelas pequenas. E numa condição inesperada, vai trabalhar nas grandes, depende de você. Este homem, ele tinha fome. Ele esperava que as pessoas viessem o alimentar. E ele não quis esperar nada. Quando ele viu a cura, ele voltou, Senhor, Senhor. E ele se prostrou. Quanto tempo faz que você não se prostra? Quanto tempo faz que você não agradece? E o segundo passo que eu quero te dar, que é eficaz. Fale pouco de você. Mas pouco. Quando te perguntarem como você vai, muito bem. Dá um sorriso nos lábios. Isso não é fingimento. Isso é fé. Fale menos dos outros. Seja de quem for, rede de apoio, grupo, familiares, amigos e amigos e amigos. E eu te pergunto, onde os amigos ficam? Quando verdadeiramente você precisa de um amigo, Jesus. Espírito Santo de Deus. Esse nunca vai te deixar. Nunca vai te abandonar. E a terceira coisa, fale mais do Senhor. Fale o que Ele significa para você. Como esse homem, ele se prostrou e adorou. E disse para ele, te agradeço, Senhor. Te agradeço. E o Senhor falou, levanta. A tua fé te salvou. Que você tenha essa fé nesta noite. É o primeiro domingo do mês de junho. Nós estamos praticamente já quase que meio de ano. E eu te pergunto, nesses meses que ficaram para trás, o que foi que você não avançou? Em que aldeia você estava preso num grupo doente, que não conseguia enxergar, mas Jesus Cristo hoje está tendo um encontro com você, para que você se liberte. Como esse homem foi liberto da lepra, você vai ser liberto de todas essas algemas que te prendem, que muitas vezes você não consegue avançar, você não consegue enxergar a luz que está brilhando, você não acha mais que o dia está maravilhoso, você não gosta do barulho de crianças, de pássaros cantando, de pessoas que atravessam teu caminho e te cumprimentam. Talvez todo esse mau humor está precisando de uma libertação, de uma doença que está enraizada dentro de você. E hoje o Senhor está trazendo esta palavra para te libertar.
e fazer de você um homem curado, sarado, para poder ajudar outras pessoas. E a começar dos que estão à nossa volta. Porque o Senhor é poderoso e eficaz nas palavras, em tudo que Ele faz. Ele é maravilhoso. Não permita mais que ninguém diga o que você deve fazer. Mas que você busque em Deus toda a sua ajuda necessária. Lá em Jeremias 29, diz assim que Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E quando nós vamos descer no capítulo, Ele fala assim: eis que eu me deixo ser achado por vós. Que você encontre o Senhor nesta noite. Eu quero fazer uma oração, agradecendo por esse momento de reflexão, na tua vida e na minha vida, porque o Senhor falou comigo também. Quando eu estudava essa palavra, o Senhor falou grandemente comigo. Muitas vezes nós esperamos muito das pessoas e esquecemos que nós somos capazes de fazer. E o melhor, fazer pelo próximo. Quantos que estão morrendo à nossa volta? E nós olhamos com esse olhar de dó, mas não fazemos nada, nem por nós próprios. Por isso, que você possa ter esse encontro nesta noite, que você possa voltar correndo, que toda essa dor sua que tem te calado durante todos esses anos, possa ser extinguida hoje. Essa sangria desatada, esse nervosismo, sabe, esse imediatismo, essa necessidade de obter coisas, acumular coisas. O Senhor tem a solução para tudo isso. E eu tenho certeza que Ele está te alcançando nesta noite. E aonde este vídeo passar e o som da minha voz, eu tenho certeza que chegará para você essa libertação. E você vai refletir no que Deus tem para fazer. Fez na minha vida, vai fazer na tua. Eu tenho certeza disso. Eu gostaria de orar apresentando cada lar aonde este vídeo vai passar, onde pessoas entrarão em contato com essa palavra. Senhor, eu entrego, Senhor, cada vida, Pai, que está aqui comigo e aonde este vídeo, Senhor, passar, Pai. Que o Senhor toque nos corações, que as pessoas possam entender que muitas vezes ficamos presos, doentes, durante anos, por uma atitude, Senhor, um ato de fé, de voltarmos, agradecermos e sabermos que o Senhor já declarou nossa vitória. O ID é para todos nós, Pai. E que possamos, Senhor, te encontrar nesta noite e saber que o Senhor está libertando a cada vida. Cada pessoa que está doente, que está sofrida, que está, Senhor, triste, abatida. Que o Senhor entre, adentre lares, casas e que tudo possa ser feito para que o teu nome seja glorificado. E que elas possam testificar, Senhor, que hoje, Pai, no primeiro domingo de junho, o Senhor trouxe para elas as soluções daquilo que elas tanto buscavam, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome dele eu agradeço. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Não desanime, não abaixe tua cabeça. Você é importante demais para Deus. Você é importante, Ele te ama, a ponto de ter entregue o filho dele na cruz. E Ele está dizendo nesta noite, esqueça de ver os outros e veja quem você é. Não se esqueça dessa frase. Não se esqueça. Levanta a tua cabeça. Marche, porque grandes coisas tem o Senhor para cumprir na tua vida. E você verá como que as águas vão abrir e você vai passar. Tá difícil? Mas não é impossível. Porque Deus olha o coração. E Ele sabe que em cada coração que Ele adentrar, Ele trará resultados. Quando você permitir que Ele faça algo para calar essa dor, essa tristeza e tudo aquilo que tem te afligido. Aqui na palavra não relata quantos anos aquele leproso estava. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Quando ele recebeu a cura, ele se esqueceu dos amigos e voltou para agradecer. Agradeça para Jesus. Hoje você está vivo, viva. Hoje você tem condições
de amanhã fazer diferente do que você fez hoje. Ele não tinha, ele estava fora da aldeia, porque a doença dele não permitia que ele chegasse perto dos seus entes queridos. Não poderia, se fosse um comerciante, tocar no comércio mais. Mas Deus mudou a história dele. E mudou a história dos 9, que também não relatam, nós não sabemos como terminou. Mas esse samaritano, ele voltou para agradecer. Agradeça, porque Deus vai mudar a tua história. Se você crê, recebe aí, em nome de Jesus, que você tenha este final de noite abençoado, que o Senhor traga para você, hoje e sempre, essa paz que excede qualquer entendimento humano e que possamos cada dia mais marcharmos firme, porque Ele é por nós e nunca será contra nós. Que você reflita em tudo isso. Shalom Adonai, que você tenha essa noite abençoada, em nome de Jesus.